E aí pessoal do canal, estou trazendo hoje um recorte de objetos na foto de forma precisa. Já ensinei da outra vez de forma fácil. A forma fácil funciona, né, para esse caso aqui, porém existem algumas vantagens em cima dessa forma precisa e que a forma fácil se perde. Ela acelera, mas ela tem uma dificuldade de recortar certo, identificar se são sombras, você tem que voltar lá e apagar. Para alguns trabalhos mais rápidos e que não são de precisão, é legal. Agora, nesse caso aqui, eu quero tirar ele desse fundo, praticamente um chroma key, esse fundo neutro aí, acinzentado, mas eu quero manter essa sombra. Eu quero recortar esse cara e colocar ele nas ruas, sei lá. A gente vai procurar aqui um fundo para jogar ele. Bom, vamos lá. A ferramenta que é mais indicada para esse tipo de seleção, até porque você vê que tem uma luminosidade do vidro do carro aqui com esse fundo degradê, que é muito complicado de uma ferramenta que deduz o contorno, deduzir para você corretamente, então é mais fácil algumas coisas serem feitas manualmente. Vamos lá? A gente vai utilizar a ferramenta caneta, ela está aqui nesse cantinho, se você abrir, existem outras variações, a ferramenta de caneta livre, aqui ele adiciona pontos de ancoragem, pontos, eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu vou mostrar para vocês o que são esses pontos, só para vocês uma orientação básica. Isso aqui a gente vai ver logo à frente. Uma orientação básica, como funciona. Eu clico, arrasto um ponto, arrasto outro, arrasto, e você vai me perguntar, ué, mas ele não é como o laço poligonal, né, enfim, ou semelhante ao laço magnético? Eu não poderia vir com o laço magnético fazer isso. Só que o laço magnético ele não precisa clicar, né? Eu só arrasto e ele deduz ali por onde eu estou passando, ele mesmo faz as curvas. Não é uma boa. Vou dar um ESC aqui. E o laço poligonal tem sua semelhança com o laço poligonal. Eu posso fazer isso aqui, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Mas tem um problema. E selecionei errado. Como que eu volto aqui agora? Eu tenho que dar um ESC e perco toda a minha seleção. Ué, não acontece isso? Não. Vou mostrar uma coisa para vocês. A partir do momento em que eu não consigo, que eu fiz uma curva errada, eu consigo voltar nesta curva e mover. Eu pego esse vértice, eu paro em cima dele, seguro o Ctrl e movo. Paro em cima dele, seguro o Ctrl e movo. Eu paro em cima dele, seguro o Ctrl e movo. Ele já vai estar sempre disponível. Não importa se eu vou trocar de ferramenta, ele não sai da minha tela nunca. Então ele se mantém e isso já é um ganho enorme. Se eu estivesse trabalhando com outros laços, outras formas de seleção, eu não posso aqui interromper, por exemplo, e partir para outra ferramenta, sei lá, olha só, as ferramentas, enfim, crio um caos, né? Porque para ele eu estou clicando lá fora, eu tenho que dar um ESC e perder tudo. Então tem essa vantagem. Vou dar um Ctrl Alt Z aqui para retornar. Essa é outra parte legal. Então vamos voltar para a caneta. Vamos mostrar uma coisa que é bem legal. Uma coisa legal que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o que torna ele muito preciso, são as curvas. Como fazer curvas? Eu vou marcar um ponto, estender até um outro lado e segurar. Não solto o botão, não estou apertando tecla nenhuma. Eu vou simplesmente começar a mover o meu mouse e ele começa a arquear. Quanto mais eu curvo, eu movo para cá, mais eu formo aquela barreira. Quanto mais eu estico o contrário, mais ele sobe aquela parábola lá em cima. Conforme eu vou colocando vertical, essa curva fica aqui, mais próxima desse ponto. Conforme eu vou colocando ele mais horizontal, eu vou levando a curva lá para outra ponta. Então isso aqui é um ajuste que você vai fazer na sensibilidade, aproximar, afastar. Você tem que ter o domínio dessa ferramenta, encurtando e aumentando, curvando
Com isso você contorna com precisão todos os objetos. Eu faço isso, larguei um outro ponto, seguro outra vez, faço isso, seguro outra vez, faço isso, seguro outra vez, faço isso, venho para cá e fecho. Como que eu concluo essa imagem que eu fiz aqui? Eu aperto Ctrl, Enter, ele monta a área de seleção. Então pessoal, vamos começar a fazer uns contornos, vamos ver na prática como isso funciona. Eu marco um ponto, daqui selecionei a minha primeira parte. Eu só posso administrar uma curva por vez. E só de olhar aqui eu já estou vendo algumas, né? Eu tenho uma curva que vai até aqui, que é essa primeira. Eu tenho uma outra que vem até aqui. Eu tenho uma outra que vem aqui. Eu tenho essa descida para cá, que acompanha essa outra aqui. Enfim, para cada uma nós vamos fazer um segmento. Então eu vou clicar antes dessa primeira curva, vou segurar com o botão esquerdo, eu vou fazer a movimentação que ela cai ali por cima do contorno exato para choque do carro. Ok. Se eu o ideal seria que eu tivesse parado em cima da linha do para-choque para continuar o movimento daqui. Como eu não parei, eu estou com essa linha aqui solta. Se eu tentar manipulá-la, você vai falar, mas dá para pegar daí? Mais ou menos. Ela não fica certinha. Eu vou mostrar aqui para vocês como eu não vou conseguir administrar essa linha bem. Até posso aqui, mas não fica muito exato. Vocês já viram que fugiu um pouco ali na parte do azul, já fugiu, tá pegando uma área cinza e eu não consigo administrar bem. Vou dar um Ctrl Z aqui e eu vou voltar para esse ponto. O que eu tenho que fazer? Eu deveria começar daqui. Eu venho até esse quadradinho que sobrou aqui da ponta, que é uma ponta de ancoragem. Eu vou pressionar o Alt em cima dele, ele vai virar essa setinha, essa ponta de flecha aí. Segurando o Alt, eu trago ele até aqui embaixo. Eu solto ele do lado, aqui colado junto com o outro. Soltei o Alt. Soltei o ponto e eu recomeço daqui. Ó. Eu não tenho mais aquela abinha. Eu vou clicar no meio antes de começar essa outra curva. Comecei aqui, segurei, começo a fazer de novo. E o processo se repete. Larguei, segurei o Alt, virou flechinha, trouxe ele de volta. Vou largar ele daqui, soltei, abri o próximo passo. Cliquei aqui, faço a movimentação para que ele faça contorno precisamente. Ok, já fez. Então eu vou segmento a segmento contornando todo o carro. Seguro o Alt, levo de volta, trago até aqui, arrasto. Vamos abrir um pouquinho mais a cena para poder enxergar bem e complemento. Seguro o Alt, voltei, andei, aqui foi reto. Agora vem a parte bem legal, que é o retrovisor, né? A gente vai fazer isso numa puxada só. Eu não vou ter aqui um detalhezinho, um altinho, ele não está visível para mim. Eu vou fazer isso aqui como se fosse uma lâmina só, uma curva, uma única curva. Eu vou reduzir aqui um pouco na visão e vamos analisar aqui, ó. Eu tenho uma reta e eu tenho uma curva. Minha primeira curva ela morre aqui, então eu vou vir daqui, segurei e eu vou contornar meu carro aqui. Larguei, segurei, posso correr lá para a barrinha de rolagem sem perder a minha navegação lá com a seleção. Nós temos aqui agora ó, um pouco de reta, um pouco de curva e ele morre aqui. Como eu tenho uma leve curva até aqui, eu vou fazer uma curva, um arco até aqui, depois eu vou complementar essa curva toda até aqui, para depois fazer essa próxima daqui. Minto, gente, olha só, estou perdendo o aerofólio. Eu faço deixa eu ver se eu consigo fazer uma direta até aqui. Eu vou aproximar para ter uma visão um pouco melhor. Eu vou tentar trazer até aqui direto. Não, nós temos o retrovisor, nós temos a anteninha, não vou deixar essa anteninha de fora, que eu falei para vocês que é uma ferramenta de precisão. E eu vou pegar essa anteninha para mim. Cliquei aqui na base da antena, vou puxar, vamos lá, ok, tentei, vou escalar essa antena agora, vou ampliar no máximo aqui. É uma foto que eu baixei da internet, tá, gente? Não tem muita qualidade, veio como um JPEG já com 8 bits, enfim, tá bem precário, mas a ideia é mostrar a ferramenta para vocês. Contornei, voltei, sigo meu trajeto. Vamos aqui.
clico aqui na ponta. Opa, soltei sem querer o botão esquerdo do mouse. Cliquei, arrastei, sempre segurando o botão esquerdo do mouse para fazer essa curvatura. E ok, Alt, levei o pontinho até lá. Vamos correr com ele aqui pelo... Opa. Criei um ponto de ancoragem por acidente. Vou afastar aqui um pouco para eu ter um pouco mais de visão. Essa área aqui é uma reta aqui. E agora a gente precisa fazer essa próxima curva aqui do aerofólio. Então ele tem essa curva que vem até aqui. Volto com Alt, seguro o Alt, arrasto de volta, clico na pontinha e saio para fazer a curva. Vocês reparem que a curva é sempre, eu sempre corro para o lado contrário da curva, né? A curva é para baixo, eu corro com o meu mouse para cima. A curva é para cima, eu corro com o meu mouse para baixo. A curva é para a esquerda, eu corro com o meu mouse para a direita. Sempre é proporcional ao sentido oposto. Então vou segurar o Alt aqui, trouxe de volta e vou lá para baixo. Eu tenho essa reta e minha primeira curva ela morre aqui. Então eu faço numa tacada só essa curva. A gente está olhando isso agora assim, gente, parece... é lento o processo, é demorado. Não, não é. Eu até costumo fazer isso aqui com... Olha, não deu. Ele não está conseguindo fazer essa curvatura porque eu tenho uma leve curva aqui e depois uma outra. Então não estou conseguindo usar Ctrl Z. Eu vou parar aqui, antes dessa curva. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho, fazer um pouquinho a imagem inteira. Eu vou traduzir aqui, ó, que aqui eu já tenho uma curva e aqui a gente tem outra. Quando a gente chega ao ponto de descobrir que não consegue fazer a curva, porque existem duas e uma às vezes é muito sutil. Então essa daqui eu vou matar ela aqui um pouco antes. Eu vou segurar o mouse e arrastar um pouco. Ok, Alt, voltei o ponto, corro lá para o final e monto a minha curva. Ó. Como esse aqui é um vídeo mais didático para apresentar a ferramenta, eu estou fazendo com bastante calma. Eu normalmente faço aqui até... Estou pegando ainda a prática, né? É realmente uma ferramenta que exige um pouco mais de habilidade. Eu já estou fazendo até bem rápido. Eu confesso que no início, quando eu não tinha essa agilidade aqui, era chato. Eu ficava pensando, caramba, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então, estou aqui fazendo e passando para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Gente, vamos fazer uma coisa? Eu vou dar uma acelerada agora, para vocês verem como fica ele todo selecionado. DJ, solta o som. Então, concluímos aqui o contorno dele. Vamos trazer aqui ele de volta. Bom, pessoal,
Nesse momento, o que eu vou fazer? A gente fez esse contorno todo nessa camada 0, que é a camada que veio a foto. Eu vou dar um Ctrl J. Opa, desculpa. Voltando, vou dar um Ctrl Z. Existe uma etapa que eu pulei. Nós fizemos todo esse contorno com essas linhas da caneta. Eu preciso agora transformar isso numa seleção. O passo é bem simples. Eu seguro o Ctrl e dou um Enter. Ele se transforma no serrilhado da seleção. Bem fácil, né? O que eu vou fazer agora sim é o Ctrl J, criando uma camada somente do que estava selecionado. Eu tenho uma camada aqui que é o carro. Se eu tirar a camada de baixo, eu tenho apenas o carro. Beleza? Então o que nós vamos fazer agora? Nesse meio tempo eu dei um pause, busquei uma imagem na internet, peguei um fundo bem nada futurístico para contrastar bastante com esse cenário desse carro do futuro. E a gente vai colocar agora arquivo inserir. Eu venho aqui em algumas imagens, vou buscar esse fundo bem envelhecido aqui, né? Com esse chão ressecado. Eu vou aqui abrir a imagem, vou deixar ela distorcer. Meu foco não é trabalhar essa imagem, mas sim de cima. Vou dar um OK. Vou arrastar essa camada para baixo da camada que só tem o carro. E vou manter as duas. O que vocês podem perceber é que o carro ficou acima, mas eu perdi a sombra. Claro, eu não recortei a sombra. É muito complicado trazer uma sombra. Eu não posso recortar uma sombra porque não há precisão nisso. Como que eu recupero? Eu mantive a camada de baixo na original. Olha a sombra aqui. Eu tenho o carro com a sombra. A sombra que vocês estão vendo é da camada de baixo. O carro que vocês estão vendo, ele está sobreposto da camada de cima sobre o de baixo. Então não faz diferença. Quando a gente traz a camada do meio, eu preciso fazer com que ela transpareça somente as sombras. Eu vou marcar essa camada do meio, do fundo. A gente vai passar ela para multiplicação. Olha o que aconteceu. A sombra sobe da camada original. E o meu recorte aqui em cima. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Eu vou simplesmente por preciosismo. Eu sou um pouco perfeccionista. Eu vou vir aqui Ok, vamos aqui agora. Eu esqueci de recortar esse vão entre os aerofólios. Então a gente vai fazer só mais brincar mais um pouquinho. Ok. Corte para cá. Corte para cá. Fechei. Vou dar aqui um Ctrl Enter. Selecionei. Vou selecionar essa outra parte aqui. Eu poderia já apagar aqui. Eu posso usar até a ferramenta de pincel e criar uma camada. Não, eu posso deletar direto. Ou pegar a borracha, né? Tanto faz. Existem tantas formas de fazer a mesma coisa. Já está selecionado. Eu vou simplesmente apertar o deletar. Vou dar um Ctrl D aqui e vou pegar a ferramenta de caneta de novo. Marquei. Vou fazer simples para a gente não demorar. Fechei já. Ctrl Enter, Delete. Eu estou revelando a parte de baixo, né, do aerofólio, do cenário, né? Aqui vai ter uma leve curva. Olha, já completei muito rápido. E aqui fechei. Ctrl Enter. Por meio serrilhado, Delete, estou revelando a parte de baixo, Ctrl D, removo o serrilhado. Agora está perfeito. Olha que bacana. Nosso carro está montado no cenário e eu não perdi nada. Tenho o carro com precisão, tenho a sombra original e um fundo novo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixa de curtir o canal, não deixa de dar um joinha. A curtida e a inscrição de vocês é que sustenta aí o canal. Toda quarta e todo sábado, lá para as 9 horas da manhã. Tá entrando vídeo novo, espero que vocês tenham gostado. Valeu, grande abraço, tchau, tchau.